Dilatação superficial. Bom, nessa videoaula a gente vai resolver o exercício R4 do livro Conexões com a Física, volume 2, que se encontra na página 45. Bom, o enunciado diz o seguinte: a temperatura de 75 graus Celsius, uma placa de ferro apresenta a área de 1,024 metros quadrados. Qual será a área dessa placa ao ser resfriada até 25 graus Celsius? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Bom, então lendo aqui o enunciado, ele dá a temperatura inicial da placa, né, como na representação do desenho aqui, está 75 graus, tem uma área zero, a temperatura é 75 graus. Depois essa placa é resfriada, né, a temperatura de 25 graus, então diminui a temperatura aqui, né, e a área consequentemente também diminui, né. Bom, e ele dá o coeficiente de dilatação linear dessa placa também, do ferro, no caso aqui, né? 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, e da área inicial. Bom, ele dá a temperatura inicial, né? A temperatura inicial, T0, é igual a 75, né, graus Celsius. A temperatura final é igual a 25 graus Celsius, né? Bom, daqui a gente pode calcular já a nossa variação de temperatura, né? Veja que essa variação vai ser negativa, né? Porque a temperatura final é 25, é menor, né, do que a temperatura inicial, que é 75. Então, a variação de temperatura vai dar negativo. Veja que a variação pode ser negativa, né? 50 graus Celsius. Bom, negativo porque a temperatura diminuiu aqui, né? Bom, a gente tem já a variação de temperatura, né? Que é de menos 50 graus Celsius, né? Então, a gente vai calcular essa variação na área, né? A nossa equação... Bom, vou anotar aqui primeiro o que mais que ele deu, né? Ele deu o valor da área inicial, então o A0 ele deu, né, o valor do A0. O valor do A0 é igual a 1,024 metros quadrados. Então, deu o valor da área inicial. E ele ele deu o valor também do alfa, né? Veja que aqui ele dá o valor da dilatação, do coeficiente de dilatação linear, né? E o que a gente vai usar aqui, por ser uma área, é o superficial, né? Que é o beta. Mas o valor do alfa ele dá que é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então o beta, quando a gente viu lá o beta, duas dimensões, né? Uma área, vai ser 2 vezes o valor do alfa. Então 2 vezes esse valor, 2 vezes 12 vai dar 24. Né? 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então 2 vezes 12 dá 24, né? Continua a multiplicação aqui, né? Vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então esse é o valor do beta. Esse é o valor que a gente vai usar aqui, né? Porque a nossa equação é a seguinte. Bom, para dilatação superficial, a gente tem a seguinte equação, né? Que o ΔA, variação na área, é igual à área inicial, que a gente chama de A0, vezes o beta, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Bom, substituindo aqui, né? Substituindo nessa equação, os valores que a gente tem, né? A gente vai calcular o valor da variação na área aqui, né? Então, o ΔA é o que a gente vai calcular. A área inicial, ele deu, né? 1,024 vezes o valor do beta, coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa, né? 24, vezes 10 na menos 6
Agora vezes, veja que aqui é um valor negativo, né? Menos 50. Veja que está multiplicando por menos 50, né? O sinal vai aqui na frente, né? Eu não estou subtraindo 50 desse valor, né? Então o jeito da gente correto de a gente expressar é assim, colocar entre parênteses, né? Então o valor do nosso delta A, que é a variação na área, vai ser igual à multiplicação desse valor, vai ser um valor negativo, né? Que esse aqui é positivo, positivo, vezes um valor negativo. Então vai ficar 1,024 vezes 24 vezes 50. Eu vou deixar a potência de 10, né? Vezes 10 na menos 6. Então, multiplicando esses valores aqui, né? 1,024 vezes 50, ou vezes 24 vezes 50, né? Vai dar vai dar 1000. 1.228,8. 1.228,8. Então, aqui tem ainda 10 vezes, né? O 10 na menos 6. Um valor negativo, né? Bom, essa área vai estar em metros quadrados, né? Por quê? Bom, aqui, se a gente colocar unidade, né? Aqui está em graus Celsius, né? E aqui está graus Celsius na menos 1. Então, graus Celsius com graus Celsius na menos 1 vai sumir, né? E vai continuar aqui em metros quadrados. Né? Então, esse valor aqui está em metros quadrados. Bom, a potência de 10 na menos 6, né? Como que eu faço para tirar essa potência de 10 na menos 6, né? Eu vou ter que dividir, né? Esse valor aqui, né? Por 10 vezes, né? O 10 na menos 6 significa 1 sobre 10 na 6, né? Então, eu vou reescrever aqui embaixo, né? Que o nosso ΔA é igual... Bom, então cada vez que eu divido por 10, por exemplo aqui, né? Eu divido por 10 uma vez, né? Lembrar que esse 10 na menos 6 é 1 sobre 10 na 6, né? Eu divido por 10 uma vez, então aqui em módulo vai diminuir, né? Vai de menos 6 para menos 5, né? Ou de 6 para 5, né? Mas continua negativo aqui. Então, e a vírgula passa uma casa para cá, porque eu dividi por 10, né? Então, aqui, ó, se eu colocar a vírgula para cá, vai ficar na menos 5, 10 na menos 5. A vírgula para cá, 10 na menos 4, 10 na menos 3, 10 na menos 2 e 10 na menos 1, 10 na 0. Então, vai ter dois zeros aqui ainda. Se eu quiser tirar a potência de 10, vai ficar 0,00. E depois todo esse valor ali, né? 1, 2, 2, 8, 8 metros quadrados. Veja que a vírgula estava aqui, né? Então ela foi 6 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É fácil lembrar, né? Quando é positivo, se aqui fosse 10 na 6, né? A vírgula tinha que ser 6 casas para a direita, né? Para assumir esse 10 aqui. Como é para a esquerda, né? Como é negativo aqui, cada vez que ele vai uma casa para a esquerda, diminui o módulo aqui, né? Vai para menos 5. A vírgula estava aqui, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui 0. Número elevado a 0 é 1. Então, é importante saber trabalhar com potência de 10 aqui, né? Daí eu consigo representar essa área aqui sem a potência de 10 aqui, né? Esse valor aqui em metros quadrados já, né? Bom, por quê, né? Agora, na verdade, o que ele pede não é esse valor do ΔA, né? Ele pede o valor, na verdade, da área, né? Vamos voltar ao nosso enunciado. Aqui ele pede, ó, qual será a área dessa placa, né? Ele quer saber o valor do A, né? Depois que ela é resfriada. Então, o valor do A vai ser menor, na verdade, né? O valor do A vai ser o valor do A0
menos o quanto ela dilatou, né? Que na verdade esse valor aqui está faltando um negativo aqui, né? Então o valor do A, eu poderia escrever assim, né? Que o delta A também, eu posso direto olhando a figura, mas o delta A é o quê? O valor na área, a área final, A, né? Menos A0, a área inicial. Daí se eu substituir os valores aqui, esse delta A é negativo, né? Esse valor aqui. O valor da área inicial fica menos aqui, né? Menos esse valor, né? 1,024 metros quadrados. E daí eu calculo o valor do A, né? Vai ficar... Então eu poderia fazer aqui, né? Substituir os valores e isolar o valor do A aqui, né? Que ia ficar menos 0,00128 igual o valor do A, que eu quero saber, né? Da área final menos o valor da área inicial, que é 1,024. Aqui está tudo em metros quadrados, né? Bom, então se eu isolar o A aqui, né? Esse valor negativo vai para lá positivo, né? Vai ficar esse valor aqui menos esse valor aqui, né? Que é o que a gente pode ver já mais facilmente aqui através da figura, né? O valor dessa área aqui é o valor do A0 menos, né, o delta A, né? Que vai ser o que a gente vai representar aqui, né? Esse aqui, o A0 fica positivo, né? Menos o delta A, que é esse valor aqui, 0,01. Aqui faltou um 8 ainda. Se bem que aqui a gente pode arredondar nesse valor, igual a. Posso escrever assim, né? Como uma igualdade, A igual a essa subtração. Então, se eu fizer aqui, né? Um ponto, na calculadora agora, né? 1.024 menos 0.0012228. Esse valor da área vai dar 1,022772. 1,0222772. Isso em metros quadrados. Isso aqui eu posso também arredondar, né? Por exemplo, se eu quiser arredondar, o valor da área inicial ele dava aqui com... depois da vírgula aqui, né? 1, 2, 3. 3 casas. Então eu posso arredondar aqui com 3 casas, né? Até aqui, por exemplo, né? Se eu quiser arredondar aqui, né? Aqui é 7, que é maior que 5, né? Esse aqui vai aumentar, vai ficar 3, né? Então eu posso escrever que essa área é igual a 1,3 casas decimais aqui, né? 0, 2, 3. Aproximado, daí eu coloco aqui, aproximadamente. Bom, esse aqui é o nosso resultado final, então, né? O valor da área, né? Depois que a chapa esfriou, diminuiu a temperatura, né? De 75 graus para 25. O valor da área passou de 1,024 para 1,023 metros quadrados, aproximadamente.